Exatamente, Eustáquio. Esse novo depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, acontece a partir das 14h aqui na sede da Polícia Federal em Brasília. E esse novo depoimento faz parte de um acordo de colaboração premiada fechado entre Cid e a PF, e a defesa do tenente-coronel já adiantou que até o momento ele não escondeu nada do que sabe sobre a investigação. Inclusive, Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de março de 2024, são 8h da manhã. Mauro Cid está a um passo de deixar o país. Ele se sente ameaçado e pediu proteção para sua família, porque, na verdade, ele tem muito boas razões para isso. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Para a defesa de Mauro Cid, a delação dele terminou. O Cid não é dedo duro, não traidor, mas falou tudo sobre o que foi perguntado, diz o advogado César Bittencourt, o eloquente advogado de Mauro Cid. Mas, na verdade, todos sabem que ele faz questão de frisar o tempo inteiro que não delatou Bolsonaro, que não delatou ninguém, mas, na verdade, foi tudo o que ele disse, tudo que foi achado com ele no computador, etc., que levou à prisão de Bolsonaro. Então, essa história não cola muito, não é? Ele teve que se salvar, até porque ele viu que ia ficar como bode expiatório sozinho se não abrisse o que sabia. O Bolsonaro não ia mover um dedo para ajudá-lo. E aí, aqui você encontra a realidade sobre Mauro Cid. Salvaguarda a família e 2 anos de prisão. O prêmio de Mauro Cid. A manutenção dos benefícios depende, porém, da efetividade da elaboração e do aval do ministro Alexandre de Moraes. O Mauro Cid é até hoje um assumido admirador de Bolsonaro, fiel escudeiro do presidente da República e atuou como ajudante de ordens dele, desde as internações hospitalares, quando ele disse que cuidou do Bolsonaro como se fosse seu pai. Todo esse histórico, porém, não impediu o Cid de abrir à Polícia Federal os segredos que viu e ouviu nas entranhas do poder. Ele está numa encruzilhada que envolve estratégia, temor pela própria vida e um genuíno apreço pelo Bolsonaro. Ele é, por tudo que sabe, representa o principal álibi dos investigadores para que Bolsonaro seja punido e preso. Assim como Bolsonaro, ele tem muito a perder. Para manter os benefícios da delação, ele tem que falar a verdade e a delação tem que funcionar. Tá? Não basta ele falar, se chegar lá não encontrarem nada, não der em nada, ele não vai conseguir benefício nenhum. O Mauro Cid pediu perdão total da pena, ou no máximo a punição de 2 anos de prisão. Desse total ele já cumpriu quase a metade, contando o período em que ficou preso em uma cela do Exército, e também conta o monitoramento por tornozeleira eletrônica como parte da pena. Mas o mais importante é o seguinte: o Mauro Cid pediu que os seus familiares fossem poupados de punição. O pai e a mulher estavam envolvidos no esquema de joias e de fraude no cartão de vacinação e teriam que responder criminalmente. Ainda não se sabe se isso vai ser aceito. O militar ainda garantiu, após decidir firmar a colaboração, a imediata soltura dos seus subordinados e caberá ao Alexandre de Moraes definir o prêmio que vai ser dado a ele. Isso é o que ele pediu, não é o que vai ser dado. O Mauro Cid, porém, manifesta uma preocupação enorme com a segurança dele e da família, e isso complica, inclusive, ainda mais a situação de Bolsonaro. Nas tratativas com a Polícia Federal, Mauro Cid também expressou preocupação com possíveis retaliações após as revelações se tornarem públicas e deixou clara a intenção de deixar o Brasil o quanto antes. Como ainda não é possível, ele solicitou segurança especial para ele e para a família. Desde maio do ano passado, quando foi preso, o Exército determinou o deslocamento de um posto de segurança para a esquina da rua onde ele mora. Veja bem, ele gosta tanto do Bolsonaro, apoia tanto o Bolsonaro,
que não é bem verdade, né? Porque ele detonou o Bolsonaro, ele contou tudo, expôs, ele deu caminho para identificar o Bolsonaro, inclusive contou que o Bolsonaro teve reunião com os chefes militares para pedir golpe, pediu alteração na minuta golpista, quer dizer, ele não disse, mas acharam no celular dele, ele teve que confirmar, não é? E com tudo isso, ele teme pela vida dele. E agora aparece mais um motivo para ele ter medo. Aliados de Bolsonaro cobram o Mauro Cid sobre o novo interrogatório da sua delação. Veja, essa notícia de jornal deveria provocar, minha amiga, meu amigo, a imediata prisão de quem cobrou qualquer coisa dele. Porque isso é uma forma de pressão. A testemunha está sendo pressionada. Não está sendo pressionada pelo Bolsonaro diretamente, mas está sendo pressionada por gente ligada ao Bolsonaro. Aliados de Bolsonaro estão cobrando. Isso é obstrução da justiça. É causa para prisão preventiva. Minha amiga, meu amigo, qualquer advogado deste planeta vai dizer que eu tenho razão no que eu estou dizendo. Veja só, interlocutores de Bolsonaro e de militares investigados pela Polícia Federal têm cobrado o tenente-coronel Mauro Cid por informações de delação premiada. Eles estão proibidos de se comunicarem diretamente entre si por ordem do Supremo. O foco de aliados e auxiliares de Bolsonaro e seus ministros da ala militar é levantar todos os dados possíveis sobre o que Cid relatou no último interrogatório da Polícia Federal envolvendo o Bolsonaro. Pessoas ligadas ao ex-ajudante de ordens buscaram tranquilizar Bolsonaro. O recado passado é que, em sua delação, Cid não teria envolvido diretamente o Bolsonaro. A mensagem dividiu Bolsonaro e militares investigados. Uma parte ainda acredita que Cid poupou o presidente e outra avalia que ele o colocou como figura central do plano do golpe. Na semana passada, interlocutores de Cid chegaram a avisar aliados de Bolsonaro que ele pediria acesso a todos os vídeos para provar que ele não delatou, sendo que todo mundo sabe o que foi que ele falou, já vazou a delação dele. Não é? A investigação da PF deixou evidente que o Mauro Cid detalhou a atuação do Bolsonaro e de integrantes do núcleo. Ele confirmou todas as reuniões e tal, mas agora, veja bem, como é que aliados de Bolsonaro cobram Cid sobre o novo interrogatório de sua delação? Estão pressionando a testemunha? Não é? É escandaloso, eu não sei o que é que falta. Na verdade, para a prisão preventiva do Bolsonaro, agora o STF ficou numa situação muito delicada, minha amiga, meu amigo, com a prisão de Bolsonaro. Eu vou tratar disso daqui a pouco, tá? Aguarde às 9h30 de hoje, vem aí uma reportagem sobre essa questão da prisão preventiva do Bolsonaro, que é muito importante. Se você puder, eu peço que volte para assistir 9h30 aqui da manhã, aqui no canal, essa reportagem que vai falar sobre a prisão preventiva do Bolsonaro. E vamos em frente. Ministros traçam plano de aproximação de Lula com evangélicos. Na verdade, meu amigo, minha amiga, o que acontece? O poder dos evangélicos no Brasil se agiganta a cada dia. Eles vão ser maioria da gigantesca maioria do povo brasileiro que tem religião. O Brasil tem algo que pouquíssimos países do mundo têm. Mais de 90% dos brasileiros têm religião e são militantes dessas religiões. Se você for, por exemplo, a Noruega, que já foi por muito tempo o melhor país do mundo, a Suíça, que é hoje o melhor país do mundo, todos os países mais desenvolvidos, a quantidade de pessoas que têm religião não passa aí de 30%, 40%. Aqui no Brasil é uma coisa maluca. Todo mundo tem algum tipo de religião e todo mundo acredita piamente em tudo que é misticismo e tal. E isso complica, porque a pessoa que é extremamente ultra religiosa, ela é facilmente manipulável por quem pilota essa religião. No caso do movimento evangélico é muito pior, porque você não tem que negociar com a população. Olha, eu vou te dar casa, educação, saúde. Não, você tem que negociar com os pastores, com os líderes dessas religiões,
Não é? Então você vai ter que negociar com Edir Macedo, com Malafaia e com todos esses outros telepastores aí, que eles são praticamente donos do rebanho. Não é? Usar o epíteto de gado para esse pessoal é muito adequado, porque realmente é um rebanho, eles tocam a boiada para onde eles quiserem. Então aí o Lula tem que achar uma fórmula, porque você veja, hoje o Brasil está com a inflação caindo, o desemprego caindo, os preços baixando, a economia crescendo, não é? Tudo melhorando no Brasil, e essa parcela evangélica não quer saber. Dane-se, tá tudo uma droga. Mas o preço está caindo, vai lá, não, está caindo, não. Mas a economia cresceu, não cresceu, não. Eles criam uma realidade paralela e não querem saber nem da própria vida. Eles querem saber o que é que o pastor vai mandar eles fazer. Então o Lula vai ter que achar um jeito de se entender com essa gente, ou isso vai terminar em golpe. Davi Alcolumbre vai ser o novo presidente do Congresso Nacional. Isso já, ele vai fazer uma dobradinha com o Pacheco. Não se consegue entender porque um político de uma paróquia como Alcolumbre, o senador pelo Amapá, vira um dos homens mais poderosos da República. Não se sabe nada que ele tenha feito para chegar lá. Sinceramente, para mim, essa força de gente como Alcolumbre, Lira, para mim é um mistério total. Eu não sei o que gente como essa, inclusive envolvidas, um monte de rolos, um monte de acusações de corrupção, ganham uma força, uma importância como essa no país. Isso é péssimo para o país. Esses caras cobram caro, atuam na base da ameaça contra os governos. É uma tragédia. O Brasil precisa restart, precisa resetar o Brasil, reiniciar o Brasil, pelo menos politicamente. E o Lula vê desgastes ao governo por pauta de costumes do STF. O que acontece? O STF fala que vai definir a quantidade de drogas e que vai proibir as armas. E está muito certo. Definir a quantidade para porte de drogas. Senão um garoto de 18 anos aí que tiver um baseadinho na carteira, ele vai preso como traficante, vai ficar no meio dos piores bandidos, vai lotar as prisões, vai piorar ainda mais a situação da segurança no Brasil. Mas esses caras querem lacrar por eleitorado. Esse pessoal que vai votar a questão das drogas, aí eles ficam espalhando que o STF quer legalizar as drogas, uma mentira asquerosa, não é? E toda essa briga aí, o que é que faz, pessoal? Mantém o Congresso parado discutindo o sexo dos anjos aí, essas coisas que não tem menor sentido, tem menor relevância. Tinha que aprovar isso logo para evitar de inchar as cadeias, colocar inocentes ou gente que não tem periculosidade nenhuma na mão do crime organizado, mas infelizmente realmente o Lula vai ter que ter bom senso. Sorte é que o Lula tem bom senso. O problema é que muitos aí na esquerda não têm bom senso e não querem saber. Querem que ele vá pro pau, rasgue a camisa, enfrente militar, enfrente todo mundo e coloque o golpe mais perto da gente. Relatório do Exército faz ressalva à arma usada por PMs em confrontos ao defender fuzil em casa. Ou seja, o Exército, que é o Exército, está dizendo, escuta, por que é que um PM tem que usar um fuzil? Um fuzil é uma arma para guerra. E aí é bala perdida para tudo quanto é lado, é inocente e morto. Ah, mas o crime organizado tem. Ora, o crime organizado aqui em São Paulo não tem isso. No Rio de Janeiro é outra conversa, mas mesmo assim é preciso achar uma fórmula, porque a polícia está matando tanto ou mais quanto os bandidos, né? Então é preciso fazer alguma coisa. Empresa de vacinas investigada na CPI da pandemia é multada e declarada inidônea pela CGU. Sabe o que espanta nesse caso? Essa empresa registrada no Texas, ela foi flagrada fechando um acordo com o governo Bolsonaro para vender vacinas a $17 a unidade. Vacina que custava, por exemplo, na Pfizer, em vários lugares, aí custava $1 a unidade,
queria vender a vacina a 17 dólares para o Brasil e só não fechou porque a imprensa gritou. E só agora a empresa foi multada e declarada inidônea quando deveria ter prendido todo mundo, né? Desmaia aí, diz deputado da Cunha em vídeo que mostra agressão à namorada. Um desses delegados bolsonaristas valentões aí vazou para o Fantástico da Globo um áudio em que mostra ele torturando a namorada, agredindo, humilhando, não é? São os valentões bolsonaristas, né? Boulos põe Marina Silva na campanha de São Paulo. Sabe por quê? Porque tem uma tal de Marina do Partido Novo, aqui em São Paulo, que não é a Marina Silva, mas ela apareceu forte na pesquisa, com 7%, a mesma votação da Tabata, as mesmas intenções de voto da Tabata Amaral, porque acharam que ela era a Marina Silva, né? A Marina Silva, que foi candidata a presidente e tal. Então o Boulos descobriu aí que pôr Marina Silva na campanha dele deve ser bom, porque ela tem um nicho aqui em São Paulo consistente. E a PM perdoa soldado que fez derrite pagar 20 mil à família de morto. O que é essa história? O sujeito estava passando na rua, né? Era um encanador, estava passando na rua e o policial matou o sujeito, confundiu ele com bandido, matou ele, e o secretário de Segurança de São Paulo foi às redes sociais comemorar a morte do inocente, né? E a PM perdoou, né, o sujeito que matou, o pobre coitado que não fez nada, um trabalhador, e ainda teve que aguentar a comemoração da maior autoridade da segurança pública do estado de São Paulo, da morte desse inocente. Isso é São Paulo, isso é o bolsonarismo. E a vitória da extrema-direita mundo afora anima a extrema-direita brasileira, né? Milei, Bukele, o partido Chega em Portugal, essas vitórias da extrema-direita pelo mundo preocupam a humanidade e animam aqui os extremistas, e a esquerda brasileira parece pouco preocupada com o risco da extrema-direita mundo afora. Inclusive, você está cheio de pedidos aí para o Lula comprar mais briga com o militar, com a direita, com o evangélico, com todo mundo. Isso me preocupa ainda mais, porque quando a esquerda não vê que a democracia está em risco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, aí é complicado. Aí quando o voluntarismo da esquerda pede que o Lula vá para as cabeças do mundo, que é preciso todo o tato, porque no grito, na porrada, ninguém vai vencer esses caras. Vai ter que usar inteligência e convencer o povo de que eles são mal, não brigar com eles. Isso não vai resolver nada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.